Conecta ANEFAC. Bem-vindos ao Conecta ANEFAC, uma iniciativa que visa auxiliar a retomada da economia e dos negócios. Eu sou Davi Calas, vice-presidente de administração da ANEFAC, e no programa de hoje vamos falar sobre perspectivas para 2021 com o nosso convidado Marcos Lisboa, economista, presidente do INSPER. Marcos, muito obrigado aí pela participação e por estar conosco nesse podcast. Prazer é meu, Davi. Vai ser um grande prazer, né? Ô Marcos, para a gente começar, queria te fazer uma pergunta aí bem ampla. Como é que você enxerga as perspectivas para 2021 no Brasil? O Brasil vive um momento difícil, né? Nós tivemos essa grave pandemia, né? Como outros governos, o governo transferiu recursos para as famílias e para estados e municípios que haviam perdido receita, né? Mas só que o Brasil chegou nesta crise mais frágil do que os demais países. Nós já tínhamos uma dívida elevada e o Brasil tem um problema estrutural de crescimento dos gastos obrigatórios com o governo federal, os governos estaduais e municipais. Em função desse problema e do elevado endividamento, a gente assistiu essa recuperação, por um lado, rápida da atividade do emprego, talvez não tão rápida como alguns esperavam, mas definitivamente uma recuperação bastante rápida no terceiro trimestre. Por outro lado, a incerteza sobre como é que o país vai fazer o acerto de contas está cobrando seu preço. Quer dizer, o governo teve que encurtar, o Tesouro encurtou a sua dívida, né? Porque os juros de longo prazo estavam mais altos, as taxas de juros de mercado estão bastante inclinadas, né? E assistimos a toda essa volatilidade do câmbio, né? Há um momento de relativo otimismo com a possibilidade de uma vacina, isso tem sido generalizado, mas há, ao mesmo tempo, a incerteza sobre como é que o Brasil vai enfrentar o seu problema fiscal em 2021. E nessa questão fiscal, né? Então, acho que é o principal, né? Como é que é a sua visão em relação a essas reformas fiscais? O que precisaria ser feito e o que provavelmente vai ser feito? O problema fiscal do Brasil é diferente do resto do mundo. O resto do mundo se discute quando fazer ajuste fiscal, qual o tamanho do estímulo fiscal que você dá numa recessão. No Brasil, o debate é outro. No Brasil, o nosso problema é do crescimento do gasto público obrigatório. Independente de crise e não crise, é um crescimento que já vem de 30 anos do gasto público obrigatório, que leva ao aumento da carga tributária, periodicamente, que tem levado também ao aumento do endividamento. O Brasil precisa fazer reformas profundas no próprio desenho do Estado. Você precisa de uma reforma administrativa que, de fato, valorize o mérito, né? Mas que permita maior flexibilidade na gestão do orçamento público, né? Hoje o gasto é rígido, né? Nós temos problemas nos estados e municípios, cujas despesas com o pessoal não param de aumentar. E, infelizmente, a reforma da Previdência ficou restrita ao governo federal. Então, nós temos um acerto de contas aí a fazer, né? Sobretudo com estados e municípios, mas também com os gastos públicos federais que não param de aumentar. E o que é pior, Davi, a carga tributária brasileira, ela passou de 25% do PIB em 95 para perto de 34% agora. Quer dizer, ela aumentou 9 pontos do PIB em 25 anos. É muito. O Brasil é um país com uma carga bastante elevada em se tratando de uma economia emergente. Compara com países parecidos, México, Chile, Colômbia, Turquia. E o que é triste no Brasil é que não só teve esse aumento do gasto, aumento do endividamento, mas a qualidade da política pública, né, o resultado da política pública na vida do cidadão não melhorou tanto. A gente compara os demais países emergentes, que eram meio parecidos com o Brasil, indicadores de pobreza, de desenvolvimento, 95. E agora, o gasto no Brasil cresceu mais, mas os indicadores sociais cresceram menos. Então, não basta gastar bem, gastar bastante, mas gastar bem, né? Nós temos um problema grande no Brasil de gestão pública, né? A qualidade da política pública, em geral, né, ela decepciona. Então você aumenta o gasto, aumenta o ônus sobre a sociedade de quantos recursos você retira para financiar o Estado, mas você não tem um equivalente em contrapartida na melhora dos indicadores sociais como seria esperado. Uma das ações públicas que a gente viu acontecer esse ano foi o auxílio emergencial. A gente viu que foi uma decisão que foi tomada a toque de caixa, né, e que teve um impacto muito importante na economia pelos dois lados, né, tanto pelo lado fiscal quanto pelo lado da atividade econômica em si. A gente prevê, né, ou pelo menos se fala do fim desse auxílio emergencial aí a partir de 2021. Né? Como é que você vê o impacto desse fim do auxílio emergencial na economia? O grande problema é que
sociedade brasileira não tem como marcar um auxílio desse tamanho como foi concedido. A gente está falando de 9 pontos do PIB em recursos anualizados. Ele foi muito importante durante a pandemia para garantir a renda das famílias. Houve problema de calibragem, houve problema de foco. Não dá para cobrar tanto assim no governo, teve que agir rapidamente, mas certamente na época tinha outras alternativas. Você poderia ter desenhado um programa e usado outros instrumentos para de fato focalizar em quem precisava, né? Mas aconteceu. A mesma coisa aconteceu com os estados e municípios também, né? O governo transferiu muito mais renda para estados e municípios do que eles efetivamente perderam durante a crise. Tanto é que vários estados e municípios fizeram caixa nesse período. No meio da pandemia, fazendo caixa. Vão terminando mais ricos do que entraram. O problema é que essa incerteza fiscal está levando à inclinação dos juros. E dependendo de como é que a gente sinaliza a trajetória do gasto público para frente, você pode estar contratando baixo crescimento, né? E o que é pior, baixo crescimento com sinais que começam a levantar bandeira amarela da inflação. Não é uma boa combinação. Agora, mesmo com todo esse cenário negativo, Marcos, a gente tem visto um sinal, você até já citou hoje, né, da Bolsa recuperando o patamar que ela estava antes da pandemia, né, um otimismo aí. Como é que você vê esse sinal? Quer dizer, tem alguma luz amarela? É né, uma coisa que pode rapidamente depois voltar ao que estava antes? Por que a Bolsa está subindo tão rapidamente assim? Não, acho que primeiro você tem o sinal da vacina, né, o que sinaliza uma retomada da vida, né? Os sinais da vacina estão os prognósticos são muito bons aí. Isso significa a economia voltar ao que era antes, né? Agora, por outro lado, a gente está assistindo essa grande volatilidade nos preços ativos, né? E essa volatilidade dos preços ativos, câmbio, juros, né, ela reflete essa incerteza mas como é que vai se dar mesmo esse processo? Tudo bem, vamos fazer um cenário otimista, vai ter vacina, consegue vacinar as pessoas em 21, a economia volta, né? Volta como estava antes, com as suas dificuldades, né? Mas ela volta à normalidade. Mas e como é que vai ficar o fiscal? Como é que vai ficar as contas, né? Até agora eles não têm um orçamento. Você mencionou. Como é que será o auxílio emergencial? Vai ser um Bolsa Família ampliado? Vai ser algo mais amplo? Ou vai ser... E como é que você vai ajustar? Onde você vai cortar? Né? Quer dizer, infelizmente no Brasil nós temos tido muita dificuldade em enfrentar dilemas, né? Regra geral, né, a gente quer uma saída fácil, né, em que você concede algo sem tirar do outro lado, né, e não enfrentamos os problemas, por exemplo, da pouca eficiência da política pública em geral. Não é generalizado, não são todas as áreas. Por exemplo, uma área que o Brasil, na comparação internacional, vai relativamente bem à saúde. Em outras áreas não, a gente vai mal, bem mal, né? Mas nós não enfrentamos os problemas da baixa qualidade da política pública em geral, né? Não é em todo lugar, mas em geral. E aí uma exceção precisa ser feita, que foi o governo Temer. Quer dizer, o governo Temer talvez tenha sido a exceção que nos últimos anos conseguiu avançar pouco, né, mas avançou na agenda de reformas. E olhando a agenda de reformas para o ano que vem, tem alguma sinalização que a gente pode ficar otimista em termos aí de prioridades? Reforma tributária, reforma fiscal, quer dizer, você vê isso, alguma dessas ações aí com bons olhos? Eu acho que tem dois tipos, tem duas agendas principais para eles avançar. Uma é uma agenda da melhoria da qualidade da política pública no Brasil, né, e da gestão pública. Né? É uma agenda que passa por governos municipais, estaduais e o próprio governo federal. Essa é uma parte da agenda. Né? E essa agenda não enfrentamos até agora. Quer dizer, e a proposta de reforma administrativa que está hoje no Congresso é demasiadamente tímida. Né? Ela nem de longe toca nos graves problemas que o país tem. Uma segunda parte da agenda é uma agenda de produtividade. Vai voltar a crescer. Né? O Brasil é um país que cresce pouco há décadas. Né? Desde o fim dos anos 70, é uma economia de baixo crescimento. Durante algum tempo, bônus demográfico, né? Muita gente chegando no mercado de trabalho, aquela geração que nasceu nos anos 60, 70, até 80, que entra no mercado de trabalho 20 anos depois, 15 anos depois, uma taxa de fecundidade muito alta da sociedade. Né? Então, muita gente chegando no mercado de trabalho. Mas, quando você controla pelo número de trabalhadores efetivos, a nossa produtividade no Brasil ela vem de lado desde os fim dos anos 70. Né? E agora que o bônus demográfico está acabando,
né, isso aparece nas taxas de crescimento ainda mais, de maneira mais óbvia. Né? Quer dizer, é preciso enfrentar a questão da produtividade do Brasil. Quer dizer, por que a nossa produtividade cresce tão pouco? Por que a nossa capacidade de transformar pessoas e máquinas em renda cresce tão pouco no Brasil? Né? Nós temos uma economia fechada, isso significa ao comércio exterior, né, muita dificuldade de importação. Isso significa que novas tecnologias mais eficientes, mais modernas, que aparecem lá fora, demoram para chegar no Brasil. Né? As regras de conteúdo local acabam forçando as empresas a comprarem de empresas locais, né, domésticas, que têm pouca escala, né, que são menos produtivas, menos eficientes, e em muitos casos, tecnologicamente menos modernos que as suas contrapartes no exterior. Então, o comércio, a economia fechada ao comércio é parte do problema. Você fica blindado da inovação tecnológica. É muito mais difícil ela chegar aqui do que em outros países. O nosso sistema tributário caótico. Né? O Brasil tem um sistema tributário que destoa do resto do mundo. Né? Em geral, o mundo usa o IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado. Quer dizer, por que isso? Né? Porque, e cada vez mais no mundo, os novos países que adotam o IVA adotam com uma alíquota única, né? Cada vez é mais frequente isso. Por que isso? Porque imagina uma sociedade sem tributação indireta, né? Sem imposto sobre consumo. Né? Você tem lá os diversos projetos de investimento, as diversas áreas que você pode produzir, né? Alocar capital e trabalho. O que você não quer de um imposto indireto? Que ele pega aquela atividade mais rentável e fala, olha, essa aqui é mais rentável, que a sociedade vai ficar mais rica, mas não faz essa não, porque aqui você vai pagar muito imposto. Faz aquela ali que é pior. Né? Quer dizer, tudo que você não quer é um sistema tributário que distorça as decisões de produção e de investimento. Né? Você está investindo e produzindo ou usando uma tecnologia não porque ela é melhor, mas porque ele tem menos imposto. Ou diretamente na produção ou indiretamente nos preços dos insumos que você utiliza. Por isso, você faz uma tributação sobre o valor adicionado. Né? Que é um imposto muito simples. Tá? É um imposto que você tem toda a receita, tira toda a despesa, bate nota fiscal e paga, né, a tributação sobre o diferencial. Esse imposto ele é neutro do ponto de vista dos preços relativos. Né? E por isso ele é mais eficiente. Alguns países podem ter uma exceçãozinha marginal aqui ou acolá. Mas eu não conheço caso de país em que, primeiro, a tributação seja por produto. E você, com essa quantidade impressionante de regras de crédito tributário, aqui é assim, a quantidade de benefícios tributários. Né? Então, recentemente, o país pode ter acesso a um exemplo disso, que foi na reforma, uma pequena reforma tributária que São Paulo fez, o Estado de São Paulo fez, uma proposta para reduzir alguns benefícios tributários a partir do ano que vem, e tinha um anexo com todos os benefícios. A lista é impressionante. Bulbo de cebola, cavalo puro sangue desde que não seja do tipo inglês, pós-larva de camarão, né? E com regras de crédito tributário muito caóticas. Né? Você tem ISS, ICMS, como assim? Separar serviços de mercadorias? Como é que você separa serviços de mercadorias? Enfim, a gente tem um sistema caótico que induz tecnologias ineficientes, distorce as decisões de produção e ajuda no nosso baixo crescimento. Né? Então, economia fechada, distorções do sistema tributário e a ausência de uma regulação mais eficiente no setor de infraestrutura. A gente sabe que o nosso setor, a regulação do setor elétrico, tem problemas graves há muito tempo. Além das intervenções atrapalhadas no começo da década, tem problemas graves regulatórios ali. A gente sabe disso. Os problemas são conhecidos. Na época do governo Temer, foi feito um longo diagnóstico. Né? A equipe técnica que estava lá fez longo. Tem um projeto de lei, pois está parado. Né? Então, como no caso do setor elétrico, tem vários outros exemplos, portos. Nós também sabemos, nós temos uma regulação que dificulta a concorrência. Né? O que leva a cabotagem a ficar mais cara do Brasil do que precisa, que dificulta o uso, né, de navios para transportar ao longo da nossa costa. Né? De novo, tem um projeto de reforma que está parado. Então, tem uma agenda, a terceira perna dessa agenda de produtividade é, de fato, né, abrir a economia à concorrência e ter uma regulação mais eficiente desses setores de infraestrutura tão cruciais para o aumento da produtividade. Perfeito. E toda vez que a gente fala em produtividade também, a gente remete à educação, que a gente viu nas últimas décadas um aumento muito grande de investimento,
sem um impacto imediato nos indicadores, né? E aí acho que cabe também, né, avaliar se a qualidade do investimento foi boa ou foi ruim, e também se existe um tempo aí de maturação desse investimento, dado que a educação não traz um retorno no curto prazo, certo? Quando a gente compara com os demais países emergentes, o Brasil, de fato, em relação ao que gasta, era para ter resultados muito melhores, né, nas avaliações, por exemplo, como o PISA, para fins de comparação. Quer dizer, a gestão do processo escolar no Brasil deixa muito a desejar, e isso leva ao baixo aprendizado dos nossos alunos. Com exceções, de novo, você tem algumas experiências, caso do Ceará, né, no Fundamental 1, o ensino médio em Pernambuco, o Espírito Santo combinou um pouco as duas experiências, também com bons resultados, Goiás, mas, no geral, o que o país gasta com educação, os resultados decepcionam na comparação com os demais emergentes. Ok. Deixa eu ir para a minha última pergunta, um pouquinho em relação aí à política externa, né? A gente viu recentemente aí uma série de hostilidades via rede social entre autoridades brasileiras e autoridades chinesas, né? Essa questão, né, de um potencial conflito entre Brasil e China, a gente está vendo, né, toda uma briga por causa da tecnologia, do 5G, tem toda, né, é o país que tem mais comércio com o Brasil, né? Isso deve ligar um sinal de alerta? É preocupante, né? A China é uma economia muito complementar à brasileira, né? E era para ser um momento de celebração, porque a China está se recuperando rápido da pandemia, deve terminar o ano crescendo. O Sudeste da Ásia, em geral, acabou sendo menos atingido, né? E essa recuperação da China, né, é uma boa notícia para o Brasil, porque como eu disse, uma economia muito complementar à brasileira, né? E os dados têm sido excepcionais. A gente tem visto aí, né, preços de commodities, vendas. Em vez disso, a gente cria o conflito com aquele que devia ser, né, o nosso parceiro, que é o nosso parceiro comercial mais importante. É preocupante e oxalá isso não tenha consequências no médio prazo. Como, por exemplo, a China falar, olha, o Brasil é um país complicado, vamos achar mercados alternativos com quem comercializar, né? Quer dizer, não tem sido um bom sinal a nossa política nessa seara. Quer deixar alguma mensagem final para quem nos ouve? Olha, acho que a mensagem é uma mensagem um pouco de preocupação com os desafios que o país tem, mas também deixar uma mensagem das oportunidades que o país tem. Quer dizer, a gente viu isso, por exemplo, no passado, né, em vários momentos, em que pequenas reformas que você fazia, né, no governo Fernando Henrique, no primeiro Lula, os impactos que acabaram tendo a médio prazo. Né? Uma reforma pequena como consignado, acertou lá a insegurança, a inadimplência, e de repente você criou o maior mercado de crédito pessoal com juros bem mais baixos. Acertou o processo de retomada do carro na alienação fiduciária em 2005. Nos 5 anos seguintes, sem subsídio, né, os juros caíram, o mercado de automóveis financiado cresceu significativamente naquele período. Temos oportunidades no setor de infraestrutura, né? Tem oportunidades de acesso a tecnologias mais modernas produzidas no exterior, em bens de capital, bens de informática, né? E tem o ganho com a reforma tributária. O motivo de preocupação é que o problema hoje ele não se restringe a um governo indeciso sobre o que fazer, ou resistente a fazer reformas. Há também muita resistência na sociedade. A gente vê no setor privado muito receio de reformas, né? Todo mundo reclamou de reforma tributária durante anos. Aí tem uma boa reforma, tem várias, mas tem uma em particular muito boa na Câmara, né? E não, veja bem, né? Vai aumentar um pouco o imposto sobre educação, sobre hospital, e as pessoas, e umas contas que são feitas por aí, Davi, inacreditáveis, né? Fala-se em abertura comercial, né? Na época do governo Temer, a Camex aprovou a abertura aí de alguns setores de bens de capital, bens de informática, né? Aí eles falam, não, veja bem, não pode abrir, porque eu não consigo competir com o exterior, né? A gente vê que o judiciário, que devia ser fonte de segurança para o país, hoje virou uma fonte de insegurança. Olha o caso da linha amarela no Rio de Janeiro, só para dar um exemplo, né? Uma decisão monocromática do presidente
no STJ, né, na contramão de várias decisões anteriores. Isso desestimula o investimento. Então, a boa notícia é que tem muita coisa a ser feita, que pode ser feita, que levaria ao aumento da produtividade, permitiria a retomada do crescimento. A resistência ao que vem do próprio setor privado, né, que por ineficiências do passado, por problemas, resiste, tem receio, e às vezes tem receios fundamentados, muitas vezes os receios são nada fundamentados. Cabe a nós enfrentar essa agenda se a gente quiser voltar a crescer, né? Sabendo que teremos perda, alguns grupos terão perdas no curto prazo, mas que a médio prazo a economia volta a crescer para benefício de todos. Agora, essa paralisia que o país se encontra, em que cada vez você tenta fazer uma reforma, alguém fala, não, veja bem, comigo não, começa pelo outro, né? Isso está levando a essas décadas de baixo crescimento. Perfeito, né? Usando termos que é seu, inclusive, né? Temos que deixar de ser o país da meia entrada, né? Exatamente. Tá joia, Marcos. Muito obrigado pela aula, né? E, em nome da ANEFAC, queria agradecer você e dizer a todos que esse foi mais um episódio do programa Momento ANEFAC com conteúdo novo, todas as terças e quintas-feiras. Siga conectado conosco, um grande abraço e até a próxima. Conecta ANEFAC.